A passagem de hoje é Marcos 15, versículos 1 a 15. Vamos ler juntos. E, logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, e os anciãos, e os escribas, e todo o sinédrio tiveram conselho. E, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Amém. Esta é a palavra de Deus. Gostaria de compartilhar a palavra com vocês, sob o título Da Vida de Barrabás para a Vida de Jesus. A Semana Santa começou. Desejamos meditar profundamente nos passos do Senhor através da palavra e seguir o seu caminho, mesmo que seja apenas por um passo. A passagem de hoje é uma cena com a qual estamos muito familiarizados. No entanto, não devemos passá-la por alto só porque é familiar, porque esta cena não é simplesmente um evento sobre a morte de Jesus, mas uma cena que revela que tipo de escolhas os seres humanos fazem. Se olharmos os versículos 1 a 5 da passagem de hoje, vemos uma cena de julgamento. Mas o julgamento que aparece nesta passagem já tem uma conclusão definida. Na verdade, por mais que o interroguem, o interrogatório não afeta o resultado. É simplesmente um julgamento com uma conclusão já estabelecida. No versículo 1, está escrito que, de madrugada, o sinédrio tomou uma decisão e entregou Jesus a Pilatos. A conclusão já havia sido tomada. O resultado já estava decidido antes mesmo do início do julgamento. Mas por que eles o entregaram a Pilatos? Havia uma razão. Os líderes religiosos judeus haviam condenado Jesus por razões religiosas, mas Roma não executava pessoas por questões religiosas. Então, eles mudaram a acusação. Como não podiam executá-lo sob a acusação de blasfêmia, disseram que ele havia cometido traição política. É por isso que surge a expressão Rei dos Judeus. Jesus nunca disse por si mesmo: Eu sou o Rei dos Judeus. Mas eles o acusaram falsamente de ser o Rei dos Judeus, mudando a acusação de blasfêmia para traição política. No versículo 2, a pergunta: Tu és o Rei dos Judeus? Jesus responde: Tu o dizes. Podemos pensar: o que Jesus está dizendo? Ele está admitindo? Não. Na verdade, isso não é nem uma afirmação nem uma negação. O significado é: você está dizendo isso. O que, de fato, está mais próximo do texto original. Significa: você está dizendo isso, mas eu nunca disse tal coisa. Na verdade, mais do que se defender, Jesus, em um sentido mais preciso, rejeita a própria pergunta. É como se dissesse: eu não tenho nada a ver com isso. O rei que os judeus imaginavam era um rei que derrubaria Roma com poder político. Mas Jesus não era esse tipo de rei. Por isso, não havia necessidade de explicar. Não havia razão alguma para dar explicações. E se olharmos os versículos 3 a 5 da passagem de hoje, Jesus não diz nada.
ele permaneceu em silêncio. Esse silêncio não se devia ao fato de ele não ter nada a dizer ou por estar fingindo humildade. Como se pode explicar completamente o reino de Deus com a linguagem deste mundo? Diante do poder mundano, por mais que se fale do reino de Deus, soaria como um conto de fadas. Portanto, o diálogo não era possível. Jesus não tinha motivos para falar. Nos versículos 6 a 13 da passagem de hoje, vemos que as pessoas acabam escolhendo o Messias que desejam. Havia um costume de libertar um prisioneiro durante a festa. Quem é a pessoa que aparece aqui? É um homem chamado Barrabás. De repente, no meio da história de Jesus, surge essa figura chamada Barrabás. Este Barrabás, no idioma original, é Bar-Abba, onde Abba significa pai e Bar significa filho. Na Bíblia, Bar significa filho. Então, Barrabás significa filho do pai. Poderíamos até dizer que é como fulano de tal. A verdade é que não sabemos muito bem quem ele era. Há um debate sobre se este era seu nome verdadeiro ou se ele era simplesmente chamado de filho do pai. Mas, de qualquer forma, a Bíblia o chama de Barrabás. No entanto, a Bíblia descreve que tipo de pessoa ele era. Ele era alguém que havia cometido um assassinato durante uma rebelião. No Evangelho de João, ele é até chamado de ladrão. Portanto, ele não era simplesmente um criminoso que roubava para sobreviver. Ele era um homem que lutava com violência. Talvez as pessoas daquela época o admirassem como alguém que resistiu a Roma. Para os judeus, ele poderia ter sido considerado um dos nossos. É por isso que eles pediam repetidamente pela libertação de Barrabás. Aqui, somos levados a uma pergunta importante. Por que as pessoas tiveram que escolher Barrabás em vez de Jesus? No versículo 9, Pilatos pergunta: Quereis que vos solte o rei dos judeus? No versículo 10, vemos que Pilatos também sabia que os principais sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Mas o problema não termina aí. O versículo 11 diz que os principais sacerdotes incitaram a multidão. A passagem mostra a realidade de 3 grupos: os líderes, a multidão e Pilatos. Os líderes tentam proteger seu poder, e a multidão os segue sem pensar. Pilatos, embora conheça a verdade, acaba não a escolhendo. No versículo 13, a multidão clama: crucifica-o. Este não é um simples clamor, mas um momento que revela que tipo de Messias as pessoas queriam. Jesus nos disse para amarmos nossos vizinhos e para amarmos nossos inimigos. Ele disse para largarmos a espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. E ele chegou a nos dizer para carregarmos nossa própria cruz. O Espírito de Jesus está longe de lutar, conquistar e derrubar. Está longe de tentar obter algo através da violência. Lembrem-se, a igreja não deve ser um lugar assim. Os crentes não devem viver assim. Não devemos cometer tais atos em nome do cristianismo. Mas Barrabás era um personagem que lutou e resistiu. Ele era alguém que resolvia as coisas pela força. Quem as pessoas achariam mais atraente? Barrabás, que resistia, lutava e combatia com força. Parecia atraente. É por isso que as pessoas escolheram Barrabás. Meus irmãos, esta não é apenas uma história daquela época. É o mesmo hoje. Dizemos com palavras que queremos Jesus, mas na realidade, queremos soluções mais rápidas, mais fortes e mais visíveis. Esta é a imagem que o cristianismo de hoje deseja. Na passagem de hoje, Pilatos também aparece. Pilatos é alguém que fez a escolha errada, mesmo sabendo a verdade. No versículo 14, ele pergunta: Mas que mal fez? Pilatos sabe que Jesus é inocente, mas a conclusão vem no versículo 15, com as palavras: querendo satisfazer a multidão. Não foi por ignorância. Ele escolheu sabendo. Isso é o ser humano. Não por não conhecer a verdade, mas por não querer sofrer perdas, por não querer se sentir desconfortável, por não querer que relacionamentos sejam quebrados, ele acaba entregando Jesus. Através da figura de Pilatos, podemos nos perguntar: vamos fechar os olhos mesmo sabendo?
Faremos a mesma escolha que Pilatos? Ou ficaremos do lado da verdade? Agora, seria bom olharmos novamente para o lugar de Barrabás na passagem. Uma vez, ouvi uma história assim. Imagine Barrabás preso na cadeia. Ele ouve um barulho lá fora. Ele deve ter pensado, agora vou morrer. Mas a porta se abre. O carcereiro diz, saia. Ele não entende o motivo. Então lhe dizem, não é você, mas Jesus que vai morrer em seu lugar. Meus irmãos, o que é esta cena? É a redenção substitutiva. O pecador é libertado e o justo é morto. Aqui, precisamos ver um fato importante. Não foi apenas Barrabás que foi libertado. Nós somos Barrabás. Somos pecadores diante de Deus. Éramos pecadores manchados de violência e pecados terríveis, mas fomos libertados. A razão pela qual vivemos é porque Jesus morreu em nosso lugar. Há um acadêmico sueco e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura chamado Per Lagerkvist. Em seu romance Barrabás, ele imaginou e escreveu sobre como Barrabás viveu depois de ser libertado. Ao retornar para seus companheiros depravados, ele descobre que sua esposa se converteu ao cristianismo e foi apedrejada até a morte. Mais tarde, Barrabás se torna novamente um prisioneiro acorrentado e, como cristão, acaba sendo crucificado. E assim, o romance termina. Esta é uma história de ficção, mas a partir dela podemos perceber nossa importante identidade. Viver por Jesus, que morreu por mim, essa é a verdadeira vida de um cristão. Não devemos parar apenas em pensar, o Senhor me salvou. O importante é como Barrabás, uma vez libertado, deve viver. Muitas pessoas simplesmente dizem, o Senhor me salvou, então devo ser grato e viver bem. Mas a Bíblia pergunta mais profundamente, a quem você está seguindo agora? Você viverá seguindo o caminho de Jesus? As pessoas escolheram Barrabás em vez de Jesus. A razão é simples. O caminho de Jesus é desconfortável. Mas o Evangelho nos diz que nós éramos Barrabás. E nos diz que, por isso, Jesus morreu em nosso lugar. Portanto, acredito que agora nossas vidas devem mudar da vida de Barrabás para a vida de Jesus. É a Semana Santa. Nesta Semana Santa, não queremos terminar apenas com um vago vamos receber a graça. Devemos obedecer claramente a pelo menos uma coisa. Por favor, pergunte a si mesmo pelo menos uma vez hoje. Hoje eu tentei seguir a Jesus ou desejei a Barrabás? E se possível, escreva brevemente. Eu queria uma solução mais rápida. Tentei forçar as coisas de uma maneira mais forte. Fiz concessões porque não queria ter perdas. Eu queria vencer mais do que amar. Espero que este seja um tempo não apenas para meditar emocionalmente, mas para refletir honestamente sobre quem estamos escolhendo em nossas vidas. Jesus carregou a cruz em nosso lugar. Agora, nossa vida é uma vida de seguimento a Ele. Mesmo que esse caminho pareça desconfortável, como uma perda e um caminho estreito, creio que é o caminho da vida. Que todos os nossos membros da igreja escolham esse caminho e avancem da vida de Barrabás para a vida de Jesus. Eu os abençoo em nome do Senhor.